Fala, galera, mais uma questão aí de eletroquímica que já caiu na prova do Enem e diz o seguinte, ó. Com base no texto e na tabela, ou seja, vamos ter que analisar tanto o texto quanto a tabela para resolver essa questão, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio? Se liga só. Tá? Então nós vamos ter que escolher, de acordo com o que vai dizer no texto, com o que tem aí na tabela, alguém que seja parecido com a atuação do magnésio. Tá? Alguém que seja parecido com o magnésio. Quem é que é parecido com o magnésio para fazer essa função? Que função é essa? Tá? Composição do anel das latas. Tá? Tem que ter a mesma função. Ok? Ou seja, proteger o alumínio da oxidação. Aqui que está o detalhe, olha só. Para proteger o alumínio da oxidação, vou colocar assim, ó. Tá? O alumínio ele não pode oxidar. Se o alumínio não pode oxidar, então o alumínio ele tem que reduzir. Significa, então, que o magnésio, no caso, já que é ele que é constituído aí desses anéis das latas, é ele que vai oxidar, ok? Então, o alumínio, ele não pode oxidar. É isso que ele está falando, e tem que reduzir. O magnésio, ele vai oxidar. E detalhe, eu tenho que achar alguém que seja parecido com o magnésio, tá? Quem aqui, pra gente, vai ser parecido com o magnésio? Foi isso que ele falou na pergunta, né? Nos fornos, né? E não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem. Ok, então vamos ler o texto. O boato de que os lacres das latas de alumínio, então é isso que é o anel das latas, né? Teriam um alto valor comercial. Levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com a sua venda. As empresas, fabricantes de alumínio, esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do que é feito o anel contém alto teor de magnésio, olha só, a liga aqui que é feita, o anel, contém alto teor de magnésio. Se ela não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer oxidação do alumínio, que foi exatamente o que a gente já falou na pergunta, né? O magnésio ele serve para proteger o alumínio. O magnésio protege o alumínio, tá? Lá no forno, né? A tabela apresenta as semi-reações e os valores do potencial padrão de alguns desses metais. Então, gente, é o seguinte, eu tenho que achar algum metal que seja muito parecido com o alumínio, tá? Que tenha essa capacidade de oxidar em relação ao alumínio, tá? Tem que achar um material que seja parecido com o magnésio, que vai proteger o alumínio. Ou seja, esse metal, ele também tem que oxidar. Tem que ter uma alta facilidade para oxidar. Só que aqui, ele colocou para a gente, né, as semi-reações. E nas semi-reações nós temos os elementos, lítio, potássio, magnésio. Claro que o magnésio a gente só vai tomar ele como base, tá? Porque o magnésio é ele que vai oxidar. Então, a partir dele eu vou encontrar alguém que também possa oxidar, assim como o magnésio sofre a oxidação. Tá? E olha só, o alumínio ele tem esse potencial. O que é esse potencial aqui? Ó? É o potencial padrão de redução. É a força que eles têm para reduzir. E tu já percebe que o potencial do alumínio é baixo, é menos 1,66. Ou seja, o alumínio tem uma facilidade de oxidar, porque o potencial de redução dele é baixo. Tá? Agora, olha o potencial de redução do zinco e do cobre. Tu não concorda comigo que o potencial de zinco e de cobre ele é maior do que o potencial do alumínio? Então, zinco e cobre eles vão ter facilidade em reduzir em relação ao alumínio. Tá? Eles vão ter facilidade de reduzir. Vou colocar assim, ó, reduzir, de redução. Agora, por exemplo, se a gente fosse colocar um anel lá naquela lata de alumínio, se fosse feito de zinco ou de cobre, com certeza o alumínio ia oxidar, tá? Porque o alumínio ele vai apresentar, em relação a esses dois, o menor potencial de redução. Então, ele vai fazer o contrário, que é oxidar. Então, ao invés disso, eu tenho que escolher alguém que seja parecido com o magnésio, que tenha um potencial de redução mais baixo do que o magnésio. Porque se ele tem um potencial de redução mais baixo do que o magnésio, ou muito parecido com o do magnésio, ele vai sofrer o que a gente chama de oxidação. Tá protegendo, então, o alumínio dessa oxidação. E quem é que tem o menor potencial de redução do que o magnésio? É o potássio e o lítio, né? São esses dois elementos aqui pra gente. Então, eles servem para substituir, por exemplo, o magnésio para confeccionar aí esses lacres, né? Esse anel aí da latinha de alumínio. Ok? Então, letra A, somente o lítio? Não, eu posso utilizar também o potássio, por isso que não pode ser somente o lítio. Letra B, somente o cobre? Com certeza, não. O cobre não. Ele tem um potencial de redução alto, então ele não vai deixar o alumínio reduzir. Ele vai fazer com que o alumínio oxide. E eu não quero que o alumínio sofra oxidação.
Letra C, somente potássio. Já vimos que não, pode ser tanto potássio quanto lítio. Somente o cobre e o zinco, não, pelo contrário. Se a gente for usar eles, já era a reciclagem de latas, né? Somente o lítio e o potássio, segundo essa tabela, correto. Por isso o gabarito aqui pra gente é a letra E. Somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução são menores. Ou seja, se o potencial de redução é menor, significa que eles vão oxidar, assim como o magnésio também oxida. Gente, se essa correção te ajudou de alguma forma, deixa o like nesse vídeo, isso ajuda bastante aqui o nosso trabalho. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau!